Vamos falar da modelagem de sistemas fluídicos. Então, sistemas fluídicos envolvem transporte, né, de fluidos. Tá? Então, o transporte e armazenamento em reservatórios, fluxos, pressões. Né? Então, é um tipo de sistema muito complexo. Né? Tem várias nuances. Então, existe uma disciplina, né? Existem disciplinas, né, chamada mecânica dos fluidos ou fenômenos de transporte, disciplinas de 60 horas ou mais, né? Mecânica dos fluidos 1, mecânica dos fluidos 2, a depender da engenharia, né, que você faça, engenharia química estuda muito isso. Então, assim, são sistemas muito complexos. Então, mais uma vez, eu vou ressaltar que o objetivo aqui é obter modelos lineares, simples, claro. Então, não vamos aqui estudar com profundidade os fenômenos envolvidos, né, nesse tipo de sistema. Então, a gente quer modelos simples, lineares, funções de transferência, modelos de estado, para podermos fazer análise do ponto de vista de sistema de controle e, eventualmente, até fazer projeto do sistema de controle envolvendo esse sistema, certo? Então, vamos dividir em duas partes os estudos, né? Então, os princípios básicos e depois os circuitos elétricos equivalentes. Bom, então, aqui vamos falar de fluxo de fluidos incompressíveis, né? Então, são fluidos que não sofrem redução de volume. Fenômenos físicos, né, que governam o fluxo desse tipo de fluido: continuidade, equilíbrio de forças, resistência. Continuidade também é chamado, né, de conservação da massa. Então, essa equação aqui diz que conservação da massa, né, que a variação da massa por unidade de tempo em uma determinada porção do sistema é igual à vazão mássica de entrada menos a vazão mássica de saída. Então, nós conhecemos, no contexto aqui de sistemas fluídicos, esse mesmo princípio, mas não enunciado em termos de massa, mas em termos de volume. Tá? Então, fluidos incompressíveis, né, tem supostamente densidade constante, que é massa sobre o volume. Então, se a gente substitui a massa pela densidade vezes o volume, a gente chega na equação, né, da conservação da massa que nós usamos, né, no contexto de sistemas fluídicos, tá? Que a variação do volume por unidade de tempo em uma determinada porção do sistema é a vazão de entrada menos vazão de saída. Tá? Então, aqui a gente vai chamar essa vazão, simplesmente de vazão, né? Não vai chamar de vazão volumétrica. Então, fica subentendido que, quando eu falar vazão aqui, estarei me referindo à vazão volumétrica. Tá aqui um exemplo da aplicação desse princípio, né? Aqui tem um reservatório, então aqui tem um fluido que entra e o fluido que sai, né, pelo reservatório. Então, tem uma vazão de entrada e uma vazão de saída. E aqui tem o nível de líquido nesse reservatório, nesse tanque, né? Então, a variação do volume por unidade de tempo, né, igual... Eu estou supondo aqui que a área da seção transversal desse reservatório, desse tanque, né, é constante, igual a A. Então, o volume é a área vezes a altura, né? Então, aqui eu tenho esse princípio enunciado em função da variação do nível, né? Já que a área é suposta constante, a área da seção transversal. Princípio de equilíbrio de forças, né? Então, a força exercida aqui pela coluna de líquido é a pressão vezes a área sobre a qual o fluido atua, né? Então, aqui eu tenho essa coluna de líquido, tenho aqui a pressão no topo e a pressão no fundo, né? Então, e tem a vazão de entrada Q. Então, o tanque aqui está fechado, né? O tanque está fechado. Então, tem uma vazão de entrada, então o nível só vai subir, né? A partir dessa vazão. Eu estou supondo que essa vazão é constante.
A seção transversal também tem um valor constante, a área, né, da seção transversal. Então, a força aqui, né, nesse ponto 1 aqui, né, que seria na superfície, a pressão na superfície vezes a área, e a força aqui no fundo do reservatório é P2 vezes a área, né? E exercendo aqui, né, também você tem uma força que é a força-peso, né, que tende a empurrar o líquido para o fundo, tá? Então, o equilíbrio de forças aqui na direção do aumento do nível, né, vai ser a força exercida por P2 menos a força exercida por P1 menos a força-peso, que é isso que está aqui nessa equação, certo? A força 2 menos a força 1 menos a força-peso. Somatório das forças na direção do movimento, o movimento no caso aqui aumenta o nível, massa vezes aceleração. Por que a aceleração é zero, né? Aceleração é derivada da velocidade, porque a vazão de entrada é suposta constante, tá certo? Então a vazão é metros cúbicos por segundo, né? Então o volume por unidade de tempo e a velocidade é só a altura, né, da coluna por unidade de tempo. Então, estou dividindo pela área, né? Então, se a vazão é constante, essa velocidade também vai ser constante, certo? Então, por isso que a derivada é zero. Então, equacionando aqui, né, F2, P2 vezes A, F1, P1 vezes A, passando força-peso para a direita, massa vezes, né, aceleração da gravidade. A massa é a densidade vezes o volume, e o volume é a área vezes a altura, certo? Então, a diferença de pressão, P21, né, igual a ρGH. Tá? Então, essa é uma expressão que a gente vai usar bastante, né? Pressão ρG vezes H, né? Sendo H a altura da coluna de líquido, ou de fluido, né? Mais genericamente. Então, se a gente agora aplica a conservação da massa, né? Então, incremento de volume... Opa, desculpe. Essa situação aqui, o incremento de volume por unidade de tempo é igual a vazão de entrada menos a vazão de saída, mas aqui não tem vazão de saída porque o tanque é fechado, né? Então, é igual a... Então, eu vou lá, incremento do volume igual a vazão de entrada, tá? Então, eu vou substituir aqui o H, né, por P21 sobre ρg, e eu fico com essa expressão, tá? Então, se eu chamar A sobre ρg de CF, eu vou ficar com essa expressão, Q igual a CF vezes a derivada da diferença de pressão no tempo. Então, essa equação lembra o quê? Lembra a equação, a relação tensão corrente num capacitor do circuito elétrico, não é isso? Então, por essa razão, essa grandeza aqui é chamada de capacitância fluídica. Tá? Então, aqui a gente já começa a ver, inclusive, a equivalência que vai ser feita depois entre o sistema elétrico e o sistema fluídico, tá? E o circuito elétrico. Então, I igual a C dV/dt, então a corrente, né, vai representar a vazão e a diferença de potencial, a tensão, né, vai representar a diferença de pressão, certo? Então, outra coisa é que a capacitância fluídica, o capacitor, né, digamos assim, ele está associado a um reservatório. Tá? A gente tem reservatório, a gente tem essa capacitância. Agora aqui é outra situação. Aqui a gente tem uma tubulação, né, um tubo, tá, deitado, e tem o líquido fluindo aqui do ponto 2 para o ponto 1, certo? Com determinada vazão, determinada velocidade. Então, a seção transversal tem área A, e eu peguei aqui uma seção, né, dessa tubulação de comprimento L. Então, a aplicação da segunda lei de Newton, né, então,
somatório das forças na direção do movimento, que é esse aqui da esquerda para a direita, então F2 menos F1, massa vezes aceleração, que é a derivada da velocidade. Então a massa é a densidade vezes o volume, não é isso? E o volume é a área da seção transversal vezes o comprimento da seção, né? A tubulação. Certo? Então, substituindo F2 por P2 vezes A, F1 por P1 vezes A, tem A, né, na expressão toda, eu posso cortar o A, fico com P2 menos P1, ρL, V ponto. Certo? Então, P21, que é a diferença de pressão, né, entre esses dois pontos, vai ser ρL vezes, no lugar de V, né, que é a velocidade do fluido. Eu coloquei a vazão dividido pela área, né? Então, a área vezes a velocidade, né, que é metros por segundo, vai dar a vazão, que é metros cúbicos por segundo, tá? Então, a velocidade é a vazão dividida pela área da seção transversal, certo? E se eu chamar ρL sobre A de LF, eu vou ter essa equação aqui, P2 igual a LF dq dt, que é semelhante à relação tensão-corrente de um indutor, né? V igual a L dI dt. Então, esse LF é chamada de indutância fluídica. Tá? Então, muitas vezes, né, a depender do sistema, esse valor é desprezado. Em duas situações, né, veja que o LF depende aqui do comprimento da seção. Então, se esse comprimento for pequeno em relação ao resto do sistema, esse valor vai ficar pequeno, né? Então, a gente pode desprezar essa indutância, ou se a vazão variar lentamente, né? De modo que a derivada seja tem um valor pequeno, essa derivada da vazão, né? Também na situação em que se costuma desprezar, né? O LF. Bom, então vimos a indutância fluídica, a capacitância fluídica. A resistência é um pouquinho mais complicada. Então, a resistência, a gente vai precisar aqui desse resultado, que é a equação de Bernoulli. Né? Então, aqui a gente tem essa tubulação, né, com a área da seção transversal aqui diferente. Né? Então, o fluxo aqui vai do ponto 1 para o ponto 2. Tá? Então, baseando-se no teorema do trabalho e energia, a gente chega aqui nessa expressão aqui, que é a equação de Bernoulli. Tá? Na apostila tem essa demonstração. Tá? Aqui eu não vou fazer, mas você pode olhar lá na apostila, está bem detalhado. Né? Então, quer dizer que a soma dessas três parcelas aqui é constante, É constante, exatamente. A soma dessas três, você pega qualquer ponto aqui, né, da tubulação, né? Essa soma aqui da pressão, ρgH, isso aqui que está associado, né, à energia cinética, né? Esse termo aqui, é o mesmo, né? A soma é a mesma em qualquer que seja o ponto, é constante, né? Qualquer que seja o ponto da tubulação. Então, isso é válido para o escoamento em regime permanente de um fluido não viscoso incompressível, e ele relaciona pressão, né, e velocidade. Pressão e velocidade, pressão e vazão, né, que no nosso circuito equivalente vai ser tensão e corrente. Né? Então, a relação tensão e corrente. E aí a gente vai para a definição da resistência fluídica. É um pouco mais complexo aí do que a capacitância e a indutância, porque existem dois fenômenos, né, em que isso pode ocorrer, fenômeno que se chama perdas concentradas e perdas distribuídas. Né? Então, perdas estão associadas à queda de pressão, né, a diferença de pressão quando você passa de um ponto para outro do sistema. Tá? Então, essa perda concentrada é quando existe uma constricção na linha, né? Que é uma redução aqui. Né? Então, vemos que está vindo aqui o fluxo, né? o fluido, e aí, aí diminui aqui o diâmetro, a área, digamos, a área da seção transversal,
que é o diâmetro, né? Se for uma tubulação de água, por exemplo. E aí vai ter essa queda de pressão, e aí como é que a gente modela isso, né? Então aqui, né, aplicando a equação de Bernoulli, a gente não tem a força-peso aqui nessa, né, não está atuando aqui, né, digamos, como se fosse uma tubulação deitada, digamos assim. E então a gente tem essa expressão aqui. Então, supondo que não há perda de fluido, né, então a vazão antes da constricção, né, e depois é a mesma, tá? Que é a velocidade vezes a área da seção transversal. Então, V1A1 igual a V2A2, certo? Então, substituindo V1 e V2 aqui na equação de Bernoulli, a gente chega nessa expressão, certo? Que eu repeti aqui. Então, P21, né? Diferença de pressão, ponto 2, ponto 1, ρ sobre 2, vezes 1 sobre A1 ao quadrado menos 1 sobre A2 ao quadrado, vezes Q ao quadrado. Ficou faltando aqui, tá? O Q ao quadrado. Depois eu vou consertar no slide, né? Mais uma vez. No slide vai ter aqui o Q ao quadrado. Tem um Q ao quadrado aqui multiplicando, aqui eu não esqueci não. Então eu vou chamar isso aqui de RF, essa quantidade, então eu vou ter P21 igual a RF vezes Q ao quadrado. Tá? Que está faltando aqui, mas aqui eu não esqueci, certo? Então, relação pressão, vazão, relação tensão corrente no circuito equivalente. Então, RF é chamado de resistência fluídica, só que aqui a gente tem um problema, né? A gente tem uma relação não linear. Então, a diferença de pressão não é função, né? Não é proporcional à vazão, mas à vazão ao quadrado, certo? Então, isso é uma primeira dificuldade. Pode também haver perda de queda de pressão distribuída. Quer dizer, você tem a linha, você não tem nenhuma constricção, mas mesmo assim você tem uma queda de pressão, é chamada perda distribuída. E aí isso vai depender, né, se o escoamento é laminar. O escoamento laminar é o que o fluxo, né, é bem calminho, né, como se fosse tudo na mesma direção, se o líquido não tivesse uma turbulência aí dentro. Tem um escoamento turbulento que o líquido, né, tentei representar aqui por como que aqui fosse uma partícula aqui do líquido, ele não segue uma trajetória regular, né? Quem é que define se o escoamento vai ser laminar ou turbulento? Tem uma coisa chamada número de Reynolds, certo? Então veja que aqui ele depende da densidade do fluido, do diâmetro interno da tubulação, da velocidade média do fluido e da viscosidade do fluido. Tá? Então, quando esse número é menor do que 1100, se considera que o escoamento é laminar. Quando ele é maior do que 3500, ele é turbulento. E se ele estiver no meio aí, ele está no limbo, né? Entre esses dois valores. Não é bem definido se é laminar ou turbulento. Que diferença isso faz para as perdas, né? Então, de um modo geral, a queda de pressão é função de uma potência da vazão, né? Essa potência varia entre 1 e 2. Certo? Quando o escoamento é laminar, né, você tem uma relação linear, esse alfa é igual a 1. Quando ele é turbulento, a mesma relação das perdas concentradas. Certo? Então, e se ele não for, né, estiver naquele limbo, vai ser um valor entre 1 e 2. Então, é uma coisa assim muito, digamos assim, não é muito precisa, certo? Então, na maioria das vezes, essa relação, tá, na prática, ela é obtida experimentalmente. Experimentalmente, né? Então, você pode, né, fazer aqui, colocar, né, uma vazão que você conhece e medir a queda de pressão, né? E aí você vai fazer uma curva, né? No regime permanente, você vai fazer uma curva
da relação entre a vazão e a pressão, você vai ver qual é essa relação, vai ver qual é o RF. Tá? Então, raramente o RF é calculado. Bom, aqui aqui na perda distribuída nem tem expressão do RF, né? Mas na perda concentrada tem essa expressão aqui. Mas raramente ela é calculada dessa forma, né? Tá? Raramente isso aqui vai ser satisfeito, então na maioria das vezes é feito também experimentalmente. Então, é um sistema inerentemente não linear complexo, né? É um sistema de parâmetros distribuídos, certo? Então, essa coisa aqui de pegar a pressão em um pontinho aqui, outra pressão em outro ponto, é já uma simplificação, né? Então, geralmente você tem um perfil de pressão que é variável. Então, até aqui, ó, você faz um corte aqui, transversal, você tem diferença de pressão também nessa direção, né? Então, o sistema, se você for estudar com todos os detalhes, é muito complexo. Então, aqui já é uma simplificação. Tá? Então, a gente vai fazer uma simplificação extra ainda, que é o quê? A gente vai considerar relações linearizadas, certo? A gente vai considerar que na operação normal desse sistema, a gente viu que é tudo bem não linear, mas na operação normal você vai variar pouco em torno dessa operação normal e você vai poder aproximar essa relação aqui para uma relação linear, certo? Se a gente usa, né, se a gente tem uma perda concentrada e a gente usa essa expressão exata aqui, certo? A gente pode escrever as equações não lineares e depois fazer a linearização do modelo não linear. Então, tem uma videoaula sobre isso, né, que está lá no CIGA. Né, então, a gente pode modelar o sistema usando essa relação não linear e depois linearizar, que seria a melhor abordagem, né? Se essa expressão aqui for exata, só tiver perda concentrada. Quer dizer, foi exata não. Exata nunca vai ser, né? Se essa relação representar aproximadamente bem o sistema, então a gente escreve as equações não lineares e depois lineariza o modelo, certo? Então aqui a gente vai supor que a gente não vai fazer isso, a gente vai supor, opa, relação, vazão, vazão, pressão, né? Queda de pressão relativa a perdas, né? Concentradas ou distribuídas, vai ser uma relação linear, certo? Já que a gente aqui vai trabalhar com modelos lineares, estamos fazendo aqui uma simplificação a mais, certo? Bom, então a gente já falou um pouquinho sobre circuitos elétricos equivalentes, mais ou menos, né? As equivalências são essas daqui. Diferença de pressão vai corresponder à diferença de potencial, vazão vai corresponder à corrente, um reservatório vai corresponder a um capacitor, né? Então a capacitância, tá? Aqui eu tirei o F, tá? Eu tirei aquela subíndice F para aliviar a notação, né? Então vai ficar claro no contexto se eu boto C, se é uma capacitância fluídica ou elétrica, tá? Então a gente vai representar por C também. Então, ao reservatório, né, vai estar associado a uma capacitância. A resistência fluídica, né, que pode ser por perdas concentradas ou perdas distribuídas, vai estar associada aqui um valor R, que vai ser um resistor, a resistência de um resistor no circuito elétrico equivalente. E botei aqui uma linha comprida, né? Por que a linha comprida? Porque a gente viu que a indutância, se a linha for curta, a indutância pode ser geralmente desprezada. Então, quando não puder ser, a gente vai ter uma indutância também fluídica, que vai corresponder ao indutor no circuito elétrico. Então, aqui um exemplo bem simples, né? Então, um tanque tem uma vazão de entrada igual a U e tem uma vazão de saída QO. Então, tem uma capacitância fluídica, o reservatório, e aqui tem uma resistência, uma perda, né? Aqui tem uma perda concentrada, né? Com a resistência associada a R. Como é que seria o circuito equivalente? Vazão corresponde à corrente, então a gente vai ter uma fonte de corrente.
capacitor, que vai ser carregado, né? Carregado entre aspas, é o tanque encher, né? Mas você vai ter perdas aqui, né? Vai ter uma saída. Capacitor tem a vazão que tem o fluido que entra e o fluido que sai, né? Então aqui é o circuito equivalente, ó, a fonte de corrente, que representa a vazão de entrada. Aqui, então, esse fluxo aqui, né? Como é que a gente pode interpretar isso aqui, nessa corrente aqui? Uma parte vai ser para carregar o capacitor, ou seja, para encher o tanque, e a outra parte vai sair pelo orifício de saída com uma resistência R, certo? E essa pressão, né, essa diferença de pressão, essa diferença de pressão seria o quê, né? Esse P, eu marquei só P. Então seria a diferença entre a pressão do fundo do reservatório e a pressão aqui na superfície, que eu estou considerando aqui que é a pressão atmosférica, né? Que esse tanque aqui não é fechado, tal, então que essa pressão aqui seria igual à pressão atmosférica, né? Então essa é a diferença de pressão. Então é como se a pressão atmosférica fosse o terra aqui, digamos, né? Então esse P aqui não é o valor absoluto da pressão, é a diferença de pressão em relação à pressão atmosférica. Certo? Bom, a partir do circuito, esse circuito aqui, eu posso obter a função de transferência P sobre U, né? A relação entre a pressão e a vazão de entrada, né? Só que geralmente, assim, você tem áreas de controle onde você tem interesse em controlar a pressão. Mas aqui, quando a gente tem um reservatório, em geral, a gente quer controlar o nível, né? Que é a altura aqui da coluna de líquido. Então, a gente, em vez de pressão, a gente pode querer saber qual é a relação entre a vazão de entrada e a altura, né? E o nível do líquido. Tá? Então, para isso, uma vez que a gente tem a relação com a pressão, a gente tem essa, né? A gente tem a relação entre U e P. A gente sabe, a partir da equação de Bernoulli, a gente já viu isso, né? Anteriormente, que a pressão nessa configuração ela é dada por ρgh. Tá? Então, a gente obtém as equações ou a função de transferência em relação à pressão, depois substitui por ρgh e acha a função de transferência em relação ao nível. Certo? Sem problema. Aqui é um exemplo de tanques acoplados, né? Então, aqui tem a vazão de entrada, tem os tanques aqui 1 e 2, aí o líquido passa do tanque 1 para o tanque 2. Então, eles estão acoplados aqui, depois o líquido sai do tanque 2 aqui pela saída. Como é que seria o circuito equivalente? Vazão de entrada, né? Então, a vazão de entrada, ela vai encher o tanque, uma parte, e a outra vai sair, encher o C1, né? Então, vai carregar o capacitor C1 e ela vai se dividir aqui, né? Que seria a corrente, só que aqui, ó, essa parte aqui, né, que vai sair por essa constrição, ela vai encher também o tanque 2, que seria carregar esse capacitor. Mas ela também vai sair pelo orifício de saída, passando pela resistência R2, que agora vai estar até. Certo? Então, esse é o circuito equivalente desse sistema de tanques acoplados. Agora tem esse aqui, ó, que é um pouquinho diferente. São dois tanques também, só que esse 2 não está acoplado no 1. Né? A única coisa aqui é que o 1, a vazão de saída do tanque 1 é que enche o tanque 2. Mas veja que o tanque 2 não tem nenhuma influência sobre o tanque 1. Né? O que acontece no tanque 2 não vai alterar o tanque 1. Então é diferente daqui, né? Aqui não. Aqui o tanque 2 e o tanque 1 está acoplado. Então como é que vai ser aqui o circuito equivalente? Eu vou ter um sistema aqui isolado, ele aqui está funcionando isoladamente, o tanque 1 como se fosse esse aqui, né? Tá? Só que a saída dele vai ser a entrada do outro. Então esse aqui é o modelo. Ó. O primeiro tanque, tranquilão, isolado, né?
Só que a vazão de saída dele vai ser a vazão de entrada do outro. Então, ela entra aqui como uma fonte dependente de corrente. Certo? E depois o outro tanque aqui, que vai ser enchido por essa vazão. Tá? Ok? Aqui tem uma repetição, né, da coisa que eu já coloquei. É o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Tá? Depois eu vou apagar isso também no slide que eu vou disponibilizar para você. Certo? Na apostila tem outros exemplos, né? Então, todos esses três aqui tem na apostila também, tá? Eu reproduzi, mas tem mais exemplos. Tem alguns exemplos interessantes, onde você tem indutância, onde tem fonte de tensão. Tá? Então, é altamente recomendável que você vá na apostila e veja, estude os outros exemplos que tem lá. O que é que eu vou fazer agora? Eu deixei para o final, eu voltei para o exemplo 1. Tá? Então, eu falei que aqui a gente vai trabalhar com modelos lineares. Né? Então, eu deixei aqui para o final um conteúdo mais avançado, que é modelagem não linear. Certo? Tá? Então, como é que seria a modelagem não linear que eu poderia depois usar para linearizar? Eu falei para vocês, a gente pode usar as relações não lineares e depois linearizar. Né? Então aqui esse tanque isolado, não está indicado na figura, mas aqui o tanque tem a área da seção transversal A maiúsculo, Azão, e a área da seção transversal do orifício, Azinho, certo? Da constrição. Esse é o circuito equivalente que nós vimos, né? Então, aqui agora eu vou levantar, tá? Eu não fiz lá nos outros, né? Nos outros que estão os três exemplos onde o modelo é linear, a gente pode, a partir do circuito, achar a função de transferência, modelo de estado, tudo isso, né? Mas aqui, como é modelo não linear, eu não posso obter função de transferência. Né? Função de transferência, do jeito que a gente trabalha, é só para sistemas lineares. Então, a gente vai usar um EDO, a gente pode obter um EDO, pode obter um modelo de estado. Né? É mais simples, é mais natural obter o modelo de estado. Aqui, como só tem um elemento armazenador de energia, um estado, então vai ser só uma equação mesmo, então vai ser só um EDO. Mas se fosse, por exemplo, nesse sistema daqui, tá? Ou nesse, aí seria mais negócio você já escrever o modelo de estado não linear aplicando as lei do nó e lei das malhas, né? Ok? Então, vamos lá. Lei dos nós. Corrente que entra U, soma das correntes que saem. Então, a corrente no capacitor, CdV/dt. O V aqui, no caso, é a diferença de pressão. CdP/dt mais a vazão de saída, que é a corrente Q0, né? Mais o Q0. Só que aqui agora a gente vai usar a relação não linear de perdas concentradas, né? Que diz que a queda de pressão é a resistência vezes a vazão ao quadrado, certo? Então a vazão vai ser a raiz de P sobre R. Então aqui eu substituí uma EDO não linear. EDO não linear, certo? Ela está escrita aqui em função da pressão, mas eu vou querer escrever em função do nível. O GH, aquela substituição, substituir aqui. Tá? Mas eu vou mais além, né? Eu vou mais além porque nós deduzimos as expressões da capacitância e da resistência. Tá? Repetir aqui a equação. A capacitância tem essa expressão e a resistência tem essa expressão aqui. Certo? A resistência, eu fiz aqui o MMC, né? Manipulei aqui. E aqui eu vou fazer a seguinte hipótese. Eu vou fazer a hipótese de que a área da seção transversal da constrição é muito menor do que a área da seção transversal do tanque. Razoável, né? Um tanque industrial, você tem lá aqueles tanques imensos, e quando passa de um para outro, a tubulação é bem menor, né, o diâmetro, do que a seção transversal do tanque.
Aí, nesse caso, esse Azinho aqui vai ficar desprezível em relação ao Azão ao quadrado. E aí, se eu desprezar isso aqui, esse Azão ao quadrado corta com esse, fica só 1 sobre 2Azinho ao quadrado. Tá? Então, uma aproximação razoável. Eu substituo aqui e finalmente obtenho aqui o modelo não linear. Tá? Então, esse aqui é o modelo não linear que relaciona a vazão de entrada com o nível do tanque, né? Então, esse modelo aqui, voltando aqui para esse tanque aqui, esse sistema de tanque aqui, no nosso laboratório aqui de controle, quando você fizer a disciplina de sistema de controle presencial, né, que possa frequentar o laboratório aqui tem um experimento semelhante a esse daqui, certo? Então, dos primeiros experimentos é obter um modelo linearizado disso aqui, a partir da linearização do modelo não linear. Então, veja que a gente acabou de obter o modelo não linear desse tanque. Aí o desse aqui é similar, né, àquele trabalho que a gente fez. Então, vocês vão obter o modelo de estado não linear. E a partir dele fazer a linearização para obter o modelo linearizado, que vai lhe permitir analisar o comportamento desse sistema no que interessa para um sistema de controle e projetar um controlador para ele, usando o modelo linearizado. Baseado nessa modelagemzinha simples que a gente fez aqui, tá certo? Então é isso que eu tinha para essa aula. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.